sou Felipe, sou responsável pela Clínica Gênix. Hoje eu tenho o prazer de estar conversando mais uma vez com a doutora Ekaterine. Muito prazer. Formada na Unifesp, fez a residência médica dela na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, né? Isso. E especialização em reprodução humana pela Faculdade de Medicina da USP. Correto. Com um currículo desses, né, nós vamos falar de um assunto muito legal, que é o congelamento social e oncofertilidade, e vamos ver esses aspectos todos da preservação da fertilidade, seja ela do ponto de vista de postergar a maternidade ou em casos oncológicos. Então vamos começar a conversa. Qual é a indicação do congelamento de óvulos para postergar a gravidez? Como é que a paciente chega no seu consultório e como é que você aborda esse assunto com ela? Ou se os colegas ginecologistas eles conversam nas consultas, nas primeiras consultas sobre preservação da fertilidade? Eu acho que é um assunto que todo ginecologista precisa abordar durante a consulta ginecológica, né? Fazer um planejamento reprodutivo, conversar sobre os desejos e os anseios da paciente em relação a quantos filhos ela quer ter, com qual idade ela quer ter esse primeiro filho, se ela tem parceiro, se ela tá sem parceiro, se ela quer ser mãe. Eu acho que é um assunto que precisa ser abordado e muito bem divulgado, para que não aconteça, né, de uma paciente não ser alertada sobre essa possibilidade e se ver diante de uma infertilidade ou uma dificuldade para engravidar numa idade mais avançada, sem que ela tenha sido alertada previamente sobre uma possibilidade, por exemplo, de um congelamento de óvulos. Então, de uma maneira geral, a gente tem pacientes que chegam já com esse objetivo na consulta, pacientes que são orientadas sobre essa possibilidade e acabam optando pelo tratamento. Então, de uma maneira geral, né, a faixa etária que a gente orienta que seja abordado esse assunto e que faça o tratamento é uma faixa etária entre 30 e 35 anos. É lógico que o tratamento ele pode ser feito em qualquer idade, a gente não tem o limite de idade, mas a gente tem o melhor custo-efetividade do tratamento em pacientes abaixo dos 35 por conta da qualidade desses óvulos, que acaba sendo superior. Então, a paciente que chega, ela precisa saber que o tratamento ele não garante um 100% de probabilidade de gravidez, né? Então, ele não é uma garantia de um bebê em casa, mas ele vai aumentar consideravelmente as chances dela de obter essa gravidez no futuro, se comparado com as chances de gravidez natural, né, em uma idade mais avançada. Então, é mais interessante você utilizar um óvulo que você congelou aos 30 anos e utilizá-lo, por exemplo, com 37, 38, do que, eventualmente, tentar uma gravidez nessa idade, que as probabilidades de sucesso elas serão menores. Diante disso, a gente tem pacientes, então, que tem o que a gente chama de preservação social da fertilidade, né, que é o congelamento de óvulos social de uma mulher que não deseja ser mãe naquele momento e que deseja aumentar as chances em um momento futuro. Então, a gente tem a preservação social dessas mulheres que postergam a gravidez para uma idade mais avançada e querem ter essa segurança para postergar a gravidez. E existe também a preservação da fertilidade em pacientes oncológicas que receberam o diagnóstico de um tumor neoplásico, maligno, e vão precisar ser submetidas a um tratamento quimioterápico, radioterápico, cirúrgico, e isso pode acabar impactando na fertilidade futura dela, e aí para essas mulheres também é indicado a preservação através do congelamento de óvulos, congelamento de embriões, congelamento de tecido ovariano, né? São algumas opções que a gente tem para oferecer para essa paciente. Muito legal. Tem um número mágico, um número de óvulos mágico para a gente congelar, para dar uma chance maior para essa paciente engravidar no futuro? É lógico que a gente depende também da idade em que foi feito esse congelamento, né? E com quantos anos ela está fazendo esse tratamento. A idade da mulher, ela impacta bastante no resultado, né? Na taxa de sucesso, mas de uma maneira geral, se a gente puder escolher um número mágico, esse número é 15. Porque a gente sabe que com 15 óvulos, a probabilidade de se obter uma gravidez, né, de um filho nascido vivo no futuro, ela
uma probabilidade confortável para a paciente. Mas é lógico que a gente vai individualizar cada caso, depende muito da reserva ovariana daquela paciente e da idade em que ela fez o congelamento. Então, para uma paciente com uma idade mais avançada, que tem uma reserva ovariana menor, ela pode precisar ser submetida a múltiplos estímulos ovarianos para conseguir, né, ter uma quantidade maior de óvulos para dar uma segurança maior para ela no futuro. Agora, se isso foi feito numa mulher mais jovem, com uma reserva ovariana, né, um número de óvulos maior, às vezes um único ciclo de estimulação ele já vai ser suficiente para oferecer uma quantidade confortável de óvulos, aí pensando no planejamento reprodutivo do futuro dela. Legal. Quando essa paciente com reserva ovariana normal, um estímulo é mais do que suficiente na maioria das vezes. E aí a gente estava falando, você estava comentando sobre uma paciente com um antimileriano diminuído, né? Então uma baixa reserva ovariana. Como é que funciona 2 estímulos na sequência, 3? Como é que o paciente encara essa situação? Porque a gente sabe que é uma jornada, são estímulos consecutivos e tem o custo da medicação também envolvida. Esses pacientes respondem bem a esse tipo de informação? Como é que no consultório você convencer a paciente que isso seria fundamental, você fazer um duostim, tristim, enfim? Assim, antes da gente iniciar o tratamento, essa paciente ela vai passar em consulta médica, a gente vai fazer uma avaliação da reserva ovariana dela, né, para entender qual que é o potencial de óvulos que a gente vai conseguir obter com um ciclo de estimulação. Quais são os exames para a gente ver essa reserva ovariana? Basicamente, a gente faz o antimileriano e a contagem de folículos antrais. Então, e o FSH também, enfim, mas basicamente antimileriano e contagem de folículos. Então, via ultrassom? Através de um ultrassom transvaginal em uma fase folicular precoce, que é uma fase menstrual, né? Até o 4º dia do ciclo menstrual, a gente faz então esse ultrassom com ela menstruada para fazer a contagem dos folículos. A gente considera que dentro de cada folículo deve existir um óvulo. Então a gente tem, né, esse planejamento que ele é feito antes de iniciar o tratamento. Então, se a mulher ela sabe que ela tem uma contagem de 4 folículos, né, o número máximo esperado para o tratamento, né, se a gente conseguir 100% de aproveitamento, seriam 4 óvulos maduros. E aí eu vou oferecer para ela, né, eu vou explicar qual que seria a probabilidade de uma gravidez futura com 4 óvulos congelados. E aí, se ela não ficar confortável, ela, não, 4 é muito pouco, eu não quero só 4. Aí eu vou falar, bom, existe a possibilidade de você fazer um novo ciclo. Esse novo ciclo, ele pode ser feito consecutivamente, até 3 ciclos na sequência, né, que a gente dá o nome de duostim ou tristim, mas também ele pode ser feito em momentos isolados. Então ela faz um ciclo, descansa um pouco, volta, faz o segundo. O grande benefício, né, do duostim ou do tristim é que você consegue coletar um número maior de óvulos em um espaço mais curto de tempo, porque ela está emendando um ciclo no outro. Então entre os ciclos a gente faz um intervalo de apenas 5 dias e a gente reavalia, faz uma nova contagem e já inicia novamente as medicações. É mais cansativo para a paciente pelo fato dela permanecer aplicando as medicações por um período mais prolongado de tempo, mas por outro lado a gente consegue já um número maior de óvulos em um espaço mais curto e também a gente diminui o drop-off, que seria a perda da paciente, né? Aquela paciente que fala, eu tenho que fazer 2 ciclos, mas não volta para fazer o segundo, né? Então, nos estudos, isso parece ter uma vantagem, mas em termos de número de óvulos, né? Número de óvulos fazendo um duostim, número de óvulos coletados fazendo 2 ciclos independentes, não houve diferença significativa de você favorecer um em detrimento do outro. Legal. Uma outra coisa também, achei que, assim, o mundo ideal, o cenário ideal é você coletar antes dos 34 anos, ou 35, até 35 anos, você vai ter uma qualidade ossitária muitas vezes superior do que se fosse aos 40. Mas a realidade da mulher brasileira, ela chega no consultório aos 38, 39. Pode se congelar óvulo também? É indicado? Ou quando ela tem parceiro, se sugere que ela faça o embrião e deixe guardado? A decisão é muito mais da mulher do que nossa, né? A gente explica
as probabilidades de sucesso, a gente explica vantagens e desvantagens de cada tratamento. Então, o que seria mais interessante, congelar óvulo ou congelar embrião? Depende. Congelar óvulo, você está preservando ali a fertilidade feminina. Congelar embrião, você está congelando a fertilidade do casal, né? Você está atrelando o homem, o parceiro, àquele tratamento. Em caso de um divórcio, lógico que a gente não espera que isso aconteça, mas a gente precisa acontecer. A gente precisa ponderar, né, esses fatores. Algumas pacientes optam por fazer misto, né? Congela um pouco de óvulo, fertiliza e fecunda e forma embrião também, faz o congelamento de embrião também concomitante, mas de uma maneira geral, não existe uma idade limite, a gente só precisa orientar aquela paciente que quanto maior a idade dela, menores as taxas de sucesso e, consequentemente, para compensar essa pior qualidade do óvulo, a gente vai precisar de mais quantidade, ou seja, ela precisa de mais óvulos para conseguir o mesmo resultado, porque a taxa de formação de embrião, ela vai ser inferior do que uma mulher que congelou quando ela tinha ali menos que 35 anos. Então, por isso que a gente fala, né, que o custo-efetividade do tratamento, ele é pior. Você acaba tendo que fazer um tratamento mais oneroso, porque você vai ter que se submeter a mais estímulos, porque você tem menos óvulo, mas você precisa de mais, né? Já que os que você tem, eles não têm uma qualidade tão boa assim quanto quando você era mais jovem. Então, se a gente explica o cenário para a paciente, ela entende, né, o porquê da necessidade de um segundo ciclo. Às vezes ela fica confortável com um número menor de óvulos, que para ela fala, bom, fiz a minha parte, não quero fazer novamente, pelo menos eu fiz o que eu pude, né? E assim, a decisão é da paciente, a gente só precisa esclarecer taxa de sucesso, número de óvulos recomendado, idade ideal para fazer o procedimento, né? Mas a gente também não vai obrigar ninguém a congelar um óvulo que não queira. Em relação a óvulos e embriões, a gente vai esclarecer, né, vantagens e desvantagens. Então, congelar óvulo dá uma autonomia maior para a mulher, congelar embrião dá mais segurança em termos de resultado, porque a gente está numa fase mais avançada do tratamento. Então, assim, né, você ter um óvulo é uma promessa de embrião. A gente não sabe quantos embriões que a gente vai conseguir através daqueles óvulos que ela coletou. Ela coletou 10 óvulos, ela vai conseguir 3 embriões, 5 embriões, 2 embriões? A gente não sabe. No caso de um embrião, quando você fecunda e congela embrião, você já sabe quantos embriões você tem. E a gente sabe que estudos mostram, né, que se você tem 3 embriões euploides, né, que são embriões geneticamente analisados e são saudáveis, a taxa de gravidez, ela é superior a 90%, né? Então, seria também um número confortável de você ter 3 embriões saudáveis. Mas, lógico, na reprodução, a gente precisa individualizar muito, porque cada caso é um caso, é difícil você comparar o ciclo de uma mulher com o ciclo de outra. Acho que o mais importante é a paciente ter acesso à informação para ela tomar a melhor decisão para ela. E, assim, a gente sabe que a vida da mulher contemporânea hoje, ela é cada vez mais atribulada. Enfim, você vê no seu consultório o aumento de mulheres procurando a preservação da fertilidade. Isso é uma coisa mais recorrente, porque eu me lembro, há 10 anos atrás, isso não era um assunto que era comentado. Então, dos últimos 5 anos, talvez, isso foi uma coisa que foi crescendo exponencialmente, e hoje, tecnicamente, e você tem uma maior acessibilidade também a congelar óvulos, mas no consultório, você sente essa procura? Sim, querendo ou não, é um tratamento que ele tem um custo, então ele ainda não é acessível para todos, mas a gente sabe que com, né, esse movimento social, né, da mulher postergar a gravidez para uma idade mais avançada, que é uma idade já de falência ovariana, né, que ela não está no ápice da fertilidade dela, você precisa trazer um pouco mais de segurança para essa mulher se sentir confortável de não engravidar naquele presente momento. Então, eu acho que é um tratamento que tem aumentado, né? As mulheres têm buscado mais, mas eu
Sinceramente, eu sempre vou favorecer a gestação natural, né? Eu acho que se a mulher tiver a possibilidade de engravidar, engravida. Porque vai ser melhor. De preferência. De preferência, naturalmente, em casa, né? Sem nenhum tratamento adicional. O tratamento, ele é ótimo, ele viabiliza, né, a gravidez para muitos casais que são inférteis, que têm dificuldade. Então, assim, é um tratamento muito bonito, principalmente quando a gente tem um resultado positivo. Mas a gente também não pode falar, então vou congelar e minha vida tá feita e tá tudo certo, não preciso mais me preocupar com isso, lá na frente eu vejo, porque não é uma garantia de sucesso, né? E também para não pegar a mulher desprevenida de, então eu posso esperar, não vou mais, meu problema está resolvido, e nem sempre, né? A gente não sabe como que vai ser aquele resultado lá na frente. E daí a gente falando um pouquinho do ponto de vista de planejamento familiar, o ginecologista, que é o primeiro contato da mulher com o universo da reprodução, da saúde feminina, da saúde reprodutiva, você acha que existe essa conversa já quando a mãe leva a filha na primeira consulta do ginecologista? Você acha que isso é uma coisa que seria importante hoje a gente está difundindo isso entre os colegas médicos? Não, foi justamente como eu comecei aqui o podcast, né? Falando que esse assunto, essa temática, essa abordagem, ela precisa ser uma abordagem de todo ginecologista, não só de quem trabalha com reprodução, né? Faz parte da consulta ginecológica a gente abordar alguns assuntos, entre eles planejamento reprodutivo. Então é importante que esse assunto seja muito bem difundido para que as pacientes saibam das opções que elas possuem. A gente sabe que hoje o congelamento de óvulos é uma ferramenta poderosa para postergar a maternidade e em pacientes oncológicos para preservar a fertilidade futura após um tratamento de quimioterapia e radioterapia. A incidência do câncer está aumentando em pacientes mais jovens? Então, eu até estava lendo um estudo parece que a incidência do câncer em adolescentes e adultos jovens, ela aumentou 29% entre 1970 e 2015. Então, a gente tem percebido uma maior prevalência de cânceres em pacientes também jovens, né? Mas, por outro lado, o que a gente tem também é que existe vida pós-câncer, né? Então, através de técnicas de detecção precoce e através de avanço no tratamento oncológico, a gente consegue garantir que muitos pacientes vão atingir a cura do câncer, né? O controle dessa doença, que antigamente era uma doença que você receber esse diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. E hoje em dia a gente já não tem mais essa visão. Além da gente buscar tratar o câncer, né, a doença em questão, a gente também precisa se preocupar em como que vai ser a vida desse paciente no pós-tratamento, né? Após a obtenção da cura, como que vai ser qualidade de vida, quais são os desejos desse paciente, e a gente precisa abordar também o desejo gestacional, principalmente para mulheres que recebem o diagnóstico durante a idade reprodutiva, mulheres que não tiveram filhos ainda, mas que têm o desejo de serem mães, elas podem fazer o que a gente chama de criopreservação da fertilidade em pacientes oncológicas, que nada mais é do que você fazer, né, oferecer um tratamento de congelamento de óvulos ou de congelamento de embriões, se essa paciente tiver um parceiro e assim quiser, ou mesmo preservação de tecido ovariano, para que após o término do tratamento, caso ela queira engravidar, ela tenha ali o óvulo ou o embriãozinho dela para obter essa gravidez. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento oncológico, ele pode prejudicar, gerar ali uma falência ovariana, porque o que a gente diz é que a quimioterapia, a radioterapia, eles são gonadotóxicos, ou seja, eles são tóxicos para os nossos gametas, para os nossos óvulos ou para os espermatozoides, no caso de homem. Então, já que a gente sabe que essa paciente vai ser submetida a um tratamento que pode prejudicar a fertilidade dela futura e torná-la infértil, a gente precisa alertá-la sobre essa possibilidade para que antes que ela inicie o tratamento oncológico em questão, ela pense em fazer um tratamento de criopreservação.
Aí a gente tem o lado do oncologista que quer tratar paciente para ontem e tem esse lado da preservação, que a gente sabe por estudos e, na verdade, quando você dá a opção da maternidade no futuro pós-tratamento, essa paciente ela vai responder melhor ao tratamento, ela vai se empenhar mais no tratamento porque ela tem aquela luz no fim do túnel. Existe um tempo hábil para a gente fazer a estimulação ovariana com segurança e quais são os protocolos que são utilizados? Para pacientes que se enquadram, né, nesse cenário, a gente tem algumas particularidades. O tratamento do congelamento de óvulos, por exemplo, ele não vai poder esperar uma fase folicular, que seria uma fase menstrual, para iniciar. Muitas vezes a gente acaba iniciando as medicações em qualquer fase do ciclo, né? Ou a gente acaba induzindo e modulando hormonalmente aquela paciente para que ela seja apta a iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento em si, ele demora aproximadamente 2 semanas, que é o tempo da estimulação ovariana e da coleta dos óvulos. Logo após a coleta, ela pode ser encaminhada para o oncologista dar seguimento no tratamento oncológico. Existem casos que a gente não pode realmente oferecer esse tratamento e acaba sendo uma opção a preservação do tecido ovariano, né? Então, por exemplo, para pacientes que têm um câncer hormônio dependente, que não podem receber o estímulo do congelamento, exatamente. Então, aí a gente faz a coleta ali de um tecido ovariano para congelar esse tecido sem submeter a paciente ao processo de congelamento, né, as medicações de estimulação ovariana. Pacientes que têm uma urgência também em começar o tratamento o mais breve possível, que não podem esperar 2 semanas, então elas pode ser oferecido para elas também a preservação do tecido ovariano. E, por fim, para pacientes que não tiveram a primeira menstruação, né? Pacientes que não entraram na vida reprodutiva, meninas que não menstruaram pela primeira vez. Para esses casos, a gente pode oferecer a preservação do tecido ovariano para lá na frente, após o término do tratamento do câncer, ela possa reimplantar esse tecido e aí, né, eventualmente conseguir uma gravidez. Acho que a pergunta que toda paciente que tem o diagnóstico de câncer faz é seguro fazer a indução da minha ovulação para fazer a coleta de óvulos? Eu tenho tempo hábil? Não vai prejudicar o meu tratamento de quimio e radioterapia? Eu tenho tempo, não tenho tempo? Os estudos mostram que o tratamento de estimulação ovariana, né, o congelamento dos óvulos, não vai prejudicar essa paciente em termos de taxa de cura do tratamento oncológico. Então, é seguro fazer o tratamento. É lógico que a decisão é da paciente, né? Acho que é importante que ela saiba que existe essa opção. Se ela não quiser fazer o congelamento, ok, mas pelo menos ela foi orientada que existia essa possibilidade. Porque, de novo, a gente precisa pensar na vida reprodutiva dela pós-término de tratamento oncológico. E que a gente sabe que, dependendo da agressividade do tratamento, ela não mais vai produzir gametas. Sim. Inclusive, né, a gente está falando aqui de cânceres sistêmicos, né, mas existem também os tumores ginecológicos propriamente ditos, né? Então, um tumor de endométrio, por exemplo, que o tratamento seria a retirada do útero. Um tumor de ovário, que você precisa retirar aquele ovário que está acometido pelo tumor, ou um tumor de câncer de colo de útero. E aí, de novo, cada caso precisa ser individualizado. A gente faz inicialmente um estadiamento, que é entender como que está a progressão do câncer, quanto que ele está invadindo outros tecidos, se tem metástase, se não tem metástase. Então, primeiro a gente mapeia essa paciente para ver se é viável oferecer um tratamento mais conservador. Então, o que seria um tratamento conservador? Uma paciente de câncer de endométrio, se ela tiver um câncer tipo endometrioide, bem diferenciado, né, que é um estágio inicial do câncer, ao invés de fazer a retirada do útero, você poderia tratar hormonalmente, normalmente com progesterona, enfim, e após o término do tratamento,
Quando não houver mais o tumor, você fala, engravida, né? Você fez esse tratamento conservador pensando na gravidez. Outra questão também, né? Pacientes com câncer de colo de útero, estágio 1A1, 1A2 ou 1B1. A gente também consegue fazer um tratamento mais conservador. Não fazer químio e rádio, por exemplo, não retirar o útero, retirar só o colo do útero, que a gente chama de traquelectomia. Então, isso também vai viabilizar uma gravidez futura. Não são todas as pacientes que podem receber um tratamento mais conservador, mas pacientes que não são mães, né, e que têm o desejo de assim o serem, se elas tiverem um câncer em um estágio mais inicial, logicamente a gente não vai submeter ela a um tratamento conservador que possa prejudicar o tratamento oncológico, né? Você precisa ponderar, mas em casos de cânceres que foram diagnosticados em um estágio mais inicial, você pode oferecer um tratamento também mais conservador para que ela consiga uma gravidez após o término do tratamento oncológico. Bom, aproveitando que a gente está entrando no Outubro Rosa e falando sobre prevenção de câncer de mama, eu imagino que toda consulta ginecológica ela tenha também um viés de preventivo, para você fazer a prevenção e detectar as doenças no início. Que a gente espera que isso não seja uma realidade, mas infelizmente algumas pessoas são cometidas pelo câncer. Enfim, nas consultas, é usual o ginecologista ou o infertileuta abordarem a prevenção de câncer de mama, o autotoque? Sim, a gente sempre vai abordar esse assunto. Então, durante a anamnese, né, que é a investigação ali da paciente, você sempre pergunta sobre histórico familiar de câncer de mama na família, ou mesmo câncer de ovário, qual que foi a idade do diagnóstico desse parente, para entender se essa paciente se enquadra em algum tipo de grupo de risco para o desenvolvimento de câncer. E se ela também tem uma história pessoal de câncer, se a paciente tiver mais que 40 anos, é recomendado que ela faça o rastreamento anual através da mamografia, né, que é o exame que melhor detecta o câncer em estágios iniciais. Então, isso faz parte da consulta ginecológica. É lógico que o câncer de mama, ele tem um apelo, né, ele é muito bem divulgado. O Outubro Rosa, ele é um mês que o objetivo é justamente alertar toda a população sobre a necessidade tanto da prevenção quanto do rastreamento precoce e diagnóstico, né? Porque o que a gente sabe cânceres que são diagnosticados em um estágio mais inicial, né, o câncer de mama ele pode ter uma taxa de cura de até 95%, ou seja, ele não mata a mulher, né? Muito pelo contrário, mas para isso você precisa ter feito o diagnóstico em um estágio mais inicial. Então, lógico também, né? Temos pacientes que têm fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, então a gente precisa orientar em relação aos fatores de risco modificáveis. Quais são? A prática de atividade física, né? Evitar o sedentarismo. Controle de peso, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, não só de mama, enfim. Tabagismo e o abuso de álcool, que também são drogas que a gente precisa abordar durante a consulta médica. Alimentação, né? Então, buscar uma alimentação menos inflamatória, menos industrializada, com maior aporte de frutas, verduras, legumes. Então, falar sobre o câncer é falar sobre estilo de vida, né, que são os fatores que a gente tem controle, que a gente consegue modificar. E fazer um acompanhamento da mulher de rotina, estimular também que ela faça os exames, que ela conheça o próprio corpo. Antigamente se falava muito sobre o autoexame das mamas. O que a gente sabe, né, que quando você identifica o nódulo, a palpação, esse nódulo possivelmente tem mais de 1 centímetro, né, que já é considerado um tumor maior, um tumor um pouco mais avançado. Então, a gente, não é que a gente não indica o autoexame, né? Ele ainda tem uma importância, mas a importância dele é muito mais para a mulher se conhecer, né? Entender como que é a própria mama, como que é o aspecto da pele, como que é a palpação dessa mama, para que ela
busque uma ajuda profissional caso ela perceba alguma mudança nessas mamas ou em qualquer parte do corpo, né? A mulher, ela tem que ser especialista de si, ela precisa conhecer o corpo dela melhor do que ninguém. E o papel do médico é orientar em relação a exames, em relação a orientações de estilo de vida e tentar diminuir os fatores modificáveis desse câncer. Acho que o assunto, ele é muito vasto, né? A medicina ter evoluído a ponto de conseguir oferecer esses tratamentos para as pacientes é algo maravilhoso, né? Conseguir trabalhar com sonhos de maternidade e viabilizar isso é realmente muito tocante. Eu acho que o mais importante é que a paciente tenha acesso a essa informação, que ela saiba das opções, que ela busque se conhecer, que ela busque se cuidar ao extremo, né? Ninguém melhor que ela para cuidar do corpo dela. Então, que a paciente consiga ter autonomia em relação às próprias decisões. Autonomia em relação ao planejamento reprodutivo, autonomia em relação ao estilo de vida que ela está levando, as decisões que ela está tendo na rotina dela. E esse autoconhecimento, né? Que acho que é o mais importante que a mulher busque, né? Se conhecer acima de tudo. Maravilha. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.